Atos, capítulo 1. Nós estamos felizes de começar a leitura desse livro tão importante no Novo Testamento, considerado o único livro histórico do Novo Testamento, e quero passar para você, antes do conteúdo do primeiro capítulo, algumas informações que vão ajudar você tanto na compreensão de todo o conteúdo do livro, como da memorização também, ok? Bom, primeira coisa é o autor, Lucas, é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, e segundo o começo do capítulo 1, a gente entende que este livro de Atos, ele faz parte de uma só obra que começou com o Evangelho e deu continuidade com este livro de história, registrando no primeiro livro, na primeira obra, o Evangelho, a vida e a obra de Jesus Cristo, e nesta continuidade dessa obra, a história dos discípulos de Jesus Cristo, agora com o Espírito de Cristo neles, o Espírito Santo, dando continuidade ao Evangelho, à obra de Deus na terra. Então começa com Jesus e agora a igreja e seus discípulos dão continuidade a essa história linda. Então, Lucas, o único autor que não é judeu no Novo Testamento, Lucas era grego. Aliás, Lucas era grego, era médico, era historiador, era um erudito, sem dúvida nenhuma. O grego que ele usa para escrever tanto o Evangelho como o livro de Atos é um grego sofisticado, erudito, e dá para notar a diferença entre todos os demais livros do Novo Testamento. O grego de Lucas só é comparado com o grego do livro de Hebreus, que também foi escrito por um erudito, profundo conhecedor da cultura hebraica, mas também profundo conhecedor da língua grega. Muito interessante notar isso. O livro de Atos, ele foi escrito com o propósito de contar a história do avanço do Evangelho. E há algumas formas de você estruturar esse livro que vai te ajudar a tanto compreender como memorizar. Uma das formas de você estruturar todo o livro de Atos é através das pessoas que Lucas dá ênfase no registro desse livro maravilhoso. E você, se fizer a divisão do livro dessa forma, você divide o livro em duas grandes partes, do capítulo 1 ao capítulo 12 e do capítulo 13 até o capítulo 28. Do 1 ao 12, Lucas enfatiza a história de alguns personagens: o apóstolo Pedro, Estevão, Filipe, Barnabé e Tiago. E do capítulo 13 até o final, todo o foco está na pessoa do apóstolo Paulo e nas viagens missionárias que ele realizou, nas 3 viagens missionárias, e depois a viagem para Roma, onde ele foi preso para Roma, depois ficou solto um período, foi preso segunda vez em Roma e depois martirizado e decapitado. Então você pode dividir o livro de Atos dessas duas formas, de 1 a 12 e 13 a 28, ok? Uma outra forma de você estruturar o livro de Atos é através do conteúdo do capítulo 1, verso 8. Quando Jesus, conversando com seus discípulos, ele diz o seguinte: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra." Você pode estruturar o livro também dessa forma, com os territórios que foram sendo abrangidos com a pregação do Evangelho. Se você fizer dessa forma, você vai ter a estrutura da seguinte maneira: do capítulo 2, verso 1, capítulo 2 registra o Pentecostes, o nascimento da igreja. Então, do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 8, verso 3, você encontra o Evangelho
em Jerusalém, todo o foco estava em Jerusalém, todo o trabalho da igreja estava em Jerusalém. Do capítulo 8, verso 4, até o capítulo 9, verso 43, você observa que o evangelho ele abrange também a Judéia e Samaria. Do capítulo 10, verso 1 até o final, você encontra então o evangelho alcançando os confins da terra. Então você pode dividir Atos também com essa estrutura. Deixa eu falar para você algo sobre os anos aqui, o período que ele está abrangendo. Atos está compreendendo um período histórico em torno de 35 anos. Jesus morre e ressuscita muito provavelmente no ano 29. Lembra que em alguns dos vídeos que fizemos, mencionamos uma defasagem no calendário gregoriano, onde Jesus nasceu 4 a 6 anos antes do início da contagem do calendário gregoriano, que é o nosso calendário. A maioria dos estudiosos entendem que Jesus nasceu por volta de 4 anos antes do início do calendário. Então, se levarmos em conta 4 anos de diferença, Jesus está morrendo e ressuscitando no ano 29. Então, no capítulo 1, como tem o registro da ascensão, depois que Jesus ressuscita, fica mais 40 dias aqui na terra e ascende ao céu. Então, o registro histórico do primeiro capítulo está no ano 29, mas ele registra a história até um pouco antes da morte, do martírio e morte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se converteu no ano 37, ok? Ele começa a sua viagem missionária, a primeira viagem missionária com Barnabé, em Atos capítulo 13, no ano de 46, e Lucas encerra o registro do livro sem a conclusão do livro de Atos em meados de 64, ok? Próximo dessa data, talvez um pouco antes, 63, 64, uma das datas em que os estudiosos dizem que Lucas escreveu o livro de Atos é o ano 61, outros 64, entre 61 e 64, particularmente acredito que ele tenha escrito mais próximo do ano 64. Paulo morre em Roma no ano de 67. E um ano depois da morte de Paulo, Nero morre. Nero, na época da morte de Paulo, era o imperador romano. Nero começa o seu império em Roma no ano de 54, põe fogo em Roma no ano de 64, martiriza Paulo. No ano de 67, Paulo morre decapitado. Nero era o imperador nesse tempo, mais um ano Nero morre, então ele morre no ano de 68. Então, o livro de Atos, ele está muito fixado na pessoa de Paulo, porque dos capítulos 13 até o final, todo o foco está no apóstolo, por isso essas informações a respeito da vida do apóstolo Paulo são muito importantes para a compreensão de tudo que está acontecendo aqui. Então, nesse período, dentro do registro de Atos, entre o capítulo 13 até o final, é que Paulo escreve todas as suas epístolas, e a última epístola que Paulo escreve é 2 Timóteo. Provavelmente ele escreve no ano da sua morte, no ano 67 da era cristã. Muito bem, esse é um pano de fundo, um contexto para te ajudar a entender quando Lucas escreve Atos, o período histórico, 35 anos mais ou menos, iniciando no ano 29, encerrando próximo do ano 64, e muita coisa acontecendo na igreja, o avanço do evangelho por todos os lugares e até os confins da terra. Quando entramos então no capítulo 1, encontramos a introdução de Lucas, quando ele fala da obra que Teófilo encomendou. Depois existe o registro da ascensão de Jesus, a partir do verso 6, vai até o verso 11,
E o verso 8 é um dos textos mais importantes do livro. Na verdade, todo o livro está estruturado em cima desse pequeno esboço que tem no verso 8, como já lemos. E a partir do verso 12 até o final do capítulo 1, você encontra os discípulos seguindo a orientação de Jesus, se concentrando ali num cenáculo, aguardando a vinda do Espírito Santo, que só vai acontecer 10 dias depois, e no registro do capítulo 2. Muito bem, esse é o conteúdo do primeiro capítulo de Atos. Eu convido você a ler este livro com oração, ler este livro com dedicação, porque a minha esperança é que nós, na leitura desse livro, tenhamos a graça da parte do Espírito Santo de ver aceso em nós, queimando em nós muito mais espírito missionário, unção missionária, um fogo especial de Deus, um Pentecostes queimando em nós, que nos faça sermos muito mais fiéis na obra e no avanço do Evangelho, tentando abranger, pregar, testemunhar de Cristo na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, na nossa Samaria e aos confins da terra, ou seja, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação e até nas demais culturas e línguas. Deus te abençoe, muito mais palavra, muito mais presença de Deus, muito mais reino de Deus sobre nós. Deus te abençoe.